Sejam muito bem-vindos à série Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre como vencer a ansiedade baseado nas Escrituras. O Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo. E nós vamos entender o que as Escrituras têm a nos ensinar baseado nesses sentimentos que aprisionam tantas pessoas e que fazem tão mal para a nossa população e para a nossa nação. É muito interessante a gente começar esse vídeo falando um pouco sobre a pesquisa que diz que 51% dos brasileiros se declaram católicos e 26% evangélicos. Ou seja, nós temos um número de 77% que são cristãos. Mas como pode um cristão, uma nação que tem a maioria cristã, que segue realmente Jesus Cristo, ter um número de pessoas ansiosas tão grande? Ter esse mal que realmente impera no coração dos seres humanos? A gente vai compreender muitas coisas que estão relacionadas às Escrituras, mas um ponto principal que é muito do motivo de eu estar aqui presente nesse momento falando sobre tudo isso, é que muitas vezes falta o aprofundamento e o conhecimento na palavra de Deus. Então eu já inicio esse vídeo aqui fazendo aqui uma súplica para você que às vezes não ainda abriu a Bíblia para ler. Pessoal, peguem a Bíblia e explorem os conhecimentos que existem nela. Jesus Cristo tem muito a nos ensinar. E muitas vezes, por conta até mesmo da correria do dia a dia, do excesso de informações, ou por conta mesmo da mente acelerada, a gente acaba não disponibilizando um tempo, ou nós temos dificuldade em parar para ler as Escrituras. E a gente vê que o que a maioria das pessoas conhece sobre a palavra de Deus está muito relacionada àquilo que já viram em vídeos ou já viram em cultos e tudo mais. Então é muito importante que realmente nós observemos com os nossos próprios olhos aquilo que está escrito, porque quando a gente entende, quando a gente busca realmente esse conhecimento, parece que os nossos olhos eles se abrem. E Jesus ele diz, como que nós vamos ajudar o outro se existe um tronco enfiado em nossos olhos? Só que como que nós vamos entender qual que é esse tronco que está nos nossos olhos se muitas vezes a gente não tem uma compreensão clara de como funciona as Escrituras, de como funciona a mente, a mentalidade, nós podemos dizer, os processos que Deus faz na vida das pessoas. Uma coisa que eu já te falo antes da gente entrar realmente na palavra: a ansiedade, baseado em todos os grandes nomes que estão aqui descritos na Bíblia, precederam grandes vitórias. Então eu já começo esse vídeo declarando sobre a sua vida, que se hoje você está ansioso, essas correntes serão rompidas, que você conseguirá viver o presente em paz, para que assim você também conquiste, você vença tudo isso, todos esses sentimentos que te aprisionam, para que você alcance a glória, para que você alcance os seus objetivos, que grandes feitos sejam feitos através da sua vida, porque Deus tem um propósito para você e você conseguirá se libertar dessas amarras que te aprisionam de cumprir esse propósito que Deus tem para a sua vida. Então, para a gente iniciar, nós vamos lá em Mateus 25, 27, tá bom? Então, vamos abrir aqui em Mateus. Lá em Mateus, a gente vai iniciar falando sobre a ansiedade em 3 pontos principais, baseado nessa palavra que está escrita aqui. Então, a gente primeiro vai começar lendo, ok? Então, abre sua Bíblia, Mateus 6, começando aqui pelo 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que pássaros?
Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora em sua vida? E agora a gente vai lá para o versículo 34, nesse mesmo capítulo. No 34 fala assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Muito forte essa passagem bíblica. Imaginem, pessoal, a gente está se preocupando com coisas na nossa trajetória que não é o básico. Aqui a gente consegue entender logo nesse começo. Se você quiser pegar um marca-texto para grifar, aqui fala, ó, não se preocupem com a vida diária. Então a gente entende que se Deus ele tá cuidando de todos os animais, não deixa faltar alimento para ninguém, para nenhum outro ser vivo, você realmente acredita que ele vai deixar faltar coisas na sua vida? É tão importante a gente ver em que a gente se apega. Eu vejo que tem muitas pessoas, de acordo com a minha experiência durante o processo de mentorias de inteligência emocional, que estão muito ansiosas, esquecem de olhar o principal da vida. Eu vejo que um combate muito grande da ansiedade, a gente vai até falar sobre isso baseado nas escrituras, tá? Mas eu já tô adiantando algumas coisas para vocês. Muito das coisas que vencem a ansiedade é ter a capacidade de perceber as coisas mais simples da vida e agradecer por elas. Agradecer pela roupa, agradecer pelo alimento, agradecer pela cama, agradecer pela casa, agradecer pela família, agradecer pelos sorrisos, agradecer pelos amigos, por tudo aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Muitas vezes a gente tem eu percebo essa questão da ansiedade porque existe uma necessidade de preenchimento interno das pessoas com coisas que são externas. Por exemplo, dinheiro. Eu só serei feliz quando eu tiver muito dinheiro. Eu só serei feliz quando eu tiver um relacionamento muito bem sucedido. Eu só serei feliz quando eu tiver uma família maravilhosa. Vocês percebem que a gente tem dentro dessas questões, e também muito trazendo para a ansiedade, uma questão que é a comparação. Da gente olhar muitas vezes para fora, da gente olhar muitas vezes para aquilo que está faltando nas nossas vidas, esquecendo de agradecer pelo momento presente. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente já traz o primeiro ensinamento, que é: o básico é o suficiente. Isso de acordo aqui com as escrituras. Não se preocupem com a vida diária. Então, gravem isso. O básico é o suficiente. Aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Se você pensar em alguma coisa e você vê que o dinheiro compra, aquilo não é essencial. O essencial, dinheiro nenhum pode comprar. E eu vejo muito, tem até uma frase que eu gosto muito, que eu vi num livro, que fala assim: existem pessoas mas tão pobres que só têm dinheiro. Então hoje a gente está numa sociedade que, por conta das movimentações das redes sociais, fazem com que a gente se pressione demais para alcançar recursos, para a gente conquistar aquela perfeição que não existe. A perfeição não existe. Todas as pessoas que vocês veem hoje lá nas redes sociais e tudo mais, pessoal, elas têm problemas da mesma forma que você. A gente esquece de entender que existe um tempo de Deus para as coisas acontecerem na vida de cada ser humano. E tudo vai acontecer de acordo com as expectativas de Deus, de acordo com os propósitos de Deus na sua vida. Então que a gente possa realmente se alimentar cada dia mais da palavra, conhecer cada dia mais essa palavra, para que a gente realmente se fortaleça naquilo que importa e que a gente consiga ter paz sabendo que o Senhor tem algo maravilhoso para nós. Porque aqueles que creem de coração em Jesus Cristo, aqueles que professam com a sua boca e creem de coração, tudo coopera para o bem daqueles que creem. Então, pessoal, confiem no Senhor. Se você hoje anda ansioso, isso não é falta de oração, não. A gente vai falar de oração também, coisas que vão fazer você vencer. Não olhem para a falta, mas olhem assim: beleza, hoje eu estou me sentindo ansioso, mas o que eu posso fazer agora para que eu consiga, de pouquinho em pouquinho,
acalmar esse sentimento, acalmar esse coração, me libertar dessas amarras. E a gente vai falar sobre isso. Bom, então, segundo ponto, confie em Deus. A gente estava falando aqui no versículo 26. Então, o Pai Celestial os alimenta. Então, se vocês quiserem anotar, grava isso daqui, ó. O Pai Celestial os alimenta. Então, assim, confie em Deus. Ele vai prover o que é necessário para sua vida. Beleza? E o terceiro ponto é foque no hoje, que está lá no versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Então, vamos olhar para o momento presente. Presença no momento presente. Isso é extremamente valioso. Que a gente possa realmente perceber dentro das nossas próprias mentes quando nós estamos pensando em coisas que nós não precisaríamos estar pensando agora. Então, a gente olha para a nossa trajetória e a gente começa a perceber dentro das nossas vidas. Será que, o que eu tô pensando agora? Será que isso tem alguma solução imediata? Será que eu tô preocupada com o trânsito que eu vou pegar? Mas por que eu não me preocupo primeiro em cumprimentar as pessoas que eu vou ir embora agora e dar um abraço carinhoso naqueles seres humanos que eu vou me despedir nesse momento, em vez de eu pensar no trânsito e já ficar murmurando pelo trânsito que eu vou pegar? Por que eu não paro e foco realmente numa leitura da Bíblia e paro de pensar naquilo que vai acontecer no trabalho que eu vou enviar de orçamento para tal cliente? Por que eu não foco nesse momento presente? E é claro, depois quando eu tiver que fazer o orçamento, eu foco naquele orçamento, eu foco naquela comunicação. Vocês percebem que é um trabalho que a gente precisa fazer conscientemente, de perceber quando o nosso pensamento está fora e trazer para o momento presente a nossa mente. Então, o que eu estou fazendo agora? O que eu tenho para fazer agora? E como que eu me concentro nisso que eu estou fazendo nesse momento? Bom, vamos falar então os exemplos de ansiedade na Bíblia para você entender que você não está sozinho nessa jornada. Os grandes reis, os grandes nomes da Bíblia tiveram a ansiedade também. Mas a gente viu aqui nas escrituras o que aconteceu com eles no final. Tudo cooperou para o bem daqueles que confiaram e amam a Deus. Então, pessoal, que nós possamos nos basear nisso, que tudo coopera para o bem daqueles que creem, que amam a Deus com todo o seu coração. Então vamos lá para Davi, o maior rei de Israel. Então a gente vai entrar agora em Salmo 55. Deixa eu abrir em Salmo 55. Vai lá para Salmo 55, pessoal. Dentro de Salmo 55 nós vamos falar do capítulo 4 do versículo 4 ao 7, beleza? Então, aqui diz o seguinte. Espero que você esteja abrindo aí. Qualquer coisa, pausa o vídeo e abre, tá bom? Dentro do peito meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado pelo medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Pessoal, todos nós, eu acredito que já sentiu isso em algum momento, que a gente vê o nosso coração acelerando, a gente fica com medo, a gente não sabe direito o que vai acontecer, a gente fica angustiado, a gente fica até com problemas de saúde muitas vezes, por conta realmente de todas essas sensações internas que o medo do futuro está gerando em nossas vidas. Eu lembro que eu era muito ansioso, pessoal, para tudo eu era ansioso. Tudo. Meu Deus do céu, será que vai dar certo esse projeto? Meu Deus do céu, será que vai dar certo essa pessoa que eu tô conversando? Será que vai dar certo? Eu ficava tudo imaginando lá na frente. Meu Deus, o que vai acontecer na minha vida? Será que eu vou dar certo na vida? Eu acho que era uma das perguntas que eu mais fazia. Será que eu vou dar certo? O que será que vai acontecer comigo? Meu Deus do céu, eu não aguento mais essa situação que eu estou vivendo. Quando nós estamos passando pelo vale, a gente fica realmente muito angustiado. Eu quero que isso passe logo, eu não aguento mais viver nesse momento. Por que, Deus, tu estás fazendo isso comigo? O que está acontecendo na minha trajetória? Por que que eu fiz para merecer tudo isso? Muitas vezes a gente busca respostas que a gente
não consegue entender e compreender o porquê das coisas na nossa vida. Mas nós sabemos que todos esses sentimentos e essas angústias, que aqui é uma coisa que eu trago para vocês, baseado até mesmo nas escrituras, fazem com que a gente se fortaleça para que a gente alcance um lugar melhor. A gente vive momentos de angústia e no final desse vídeo vocês vão ver o trecho da Bíblia que vai falar muito sobre tudo isso. Então eu não vou dar spoiler agora, mas a gente vive essas angústias porque Deus está te preparando para a próxima batalha. A gente vive de glória em glória, só que de glória em glória sempre vai ter o vale, porque Deus ele nos prepara para aquilo que Ele quer nos entregar. Todas as crianças, se você é pai, se você é mãe, eu sou tio, então eu vi o crescimento dos meus sobrinhos, eles foram, enquanto eles estavam no desenvolvimento do processo de andar, eles iam caindo, eles se machucavam e eles tentavam e caíam. Então imagina na nossa vida adulta, Deus olhando pra nós, ele tá olhando assim, tá falando, meu filho, eu tô aqui te segurando, eu tô aqui, você vai continuar caindo, então você vai tropeçar, mas eu estou aqui. Por que eu tô querendo que você tropece? Porque daqui a pouco você vai estar andando com as suas próprias pernas, daqui a pouco você vai estar conseguindo correr, e eu estou aqui te dando apoio. Então Deus, ele tá com você em todos esses momentos, e ele tá a um passo a uma mão estendida, do mesmo jeito que Jesus, quando Pedro estava andando sobre as águas, Pedro gritava, Jesus, Jesus, eu estou afundando. E Jesus, aqui na Bíblia diz, na Escritura diz, Jesus estendeu a sua mão e levantou Pedro. Então Jesus, não é que ele teve que correr e pegar o Pedro, não, ele estendeu as suas mãos. Então Jesus está do seu lado. Ele está com você agora. Se você está passando pelo vale, eu acho que esse é o melhor sentimento de todos. A gente tem que entender que Deus, ele está nos guiando, que ele está do nosso lado, nos preparando para as próximas batalhas. E Davi foi um homem que enfrentou muitas batalhas, teve muitas perseguições. Você nunca verá ninguém na vida, na Bíblia e na vida, que não passou por desafios, que não enfrentou dificuldades. Todos nós enfrentaremos. Então que nós possamos olhar para esses desafios, que esse é uma virada de chave que aconteceu na minha vida e que eu vou passar para vocês, baseado no entendimento que eu tive das escrituras. Pessoal, se você está passando, vai ser bem contraditório o que eu vou falar, se você está passando hoje por alguma dificuldade, por algum vale, agradeça por ele, porque Deus está te preparando. E faça algumas perguntas também. Deus, o que tu estás querendo me mostrar com isso? O que eu preciso aprender com tudo isso? Deus, por favor, me mostre claramente aquilo que o Senhor está fazendo comigo para que eu consiga realmente aprender, evoluir, crescer com essa adversidade que eu estou passando. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que vocês saibam também, que não é que não vai existir dor, sempre vai existir a dor do processo. Existe a dor do parto, existe a dor do crescimento, existe a dor das mudanças de fase. Quando a gente sai da escola, a gente vai pra faculdade. Quando a gente sai da faculdade, a gente vai pro mercado de trabalho. Quando mora sozinho, tem todas as dores do processo, tem todas as dificuldades do processo. Quando termina algum tipo de relacionamento, a vida, ela é moldada, nós somos moldados por todos esses desafios e essas instabilidades emocionais que nós vamos passando. Só que percebam que depois de um tempo que passa esse momento difícil, a gente olha pra trás e a gente fala, caramba, que bom que eu passei por aquilo. Mas normalmente quando a gente tá vivendo, a gente tá murmurando, vivendo essa situação difícil, né? A gente tá murmurando, a gente tá reclamando, mas e se a gente já percebeu o futuro, que Deus vai fazer algo maravilhoso nas nossas vidas, e nós passarmos a agradecer e buscar um entendimento ainda maior sobre aquilo que Ele está fazendo na nossa trajetória a partir desse momento difícil que você está passando. Nós temos alguns outros, por exemplo, Jeremias. Se a gente entrar em Jeremias, ele foi um profeta, tá? O profeta Jeremias. Então, calma aí que, deixa eu ver onde é que tá, aqui. Profeta Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta que
Deus levantou ele, né, para que ele falasse para as nações as próximas situações difíceis que ela ia passar, né? Para Israel, no caso. Então, ele não aguentava mais falar de coisas ruins. E ele, aqui no entanto, ele traz aqui nesse trecho que a gente vai ler agora. Então abram em Jeremias 20, 14, 18. Então Jeremias 20, 14, 18. Abram as escrituras aqui pra gente ler junto, ok? Só pra vocês saberem, a minha versão da Bíblia é a Bíblia NVT, ok? Então eu tô lendo aqui, mas... enfim, o contexto vai ser similar, beleza? As palavras mudam um pouquinho, o contexto é igual, mas a palavra muda um pouquinho. E no entanto, amaldiçoou o dia que nasci. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse ao meu pai: tenho boas notícias, alegre-se, seu filho nasceu. Que ele seja destruído como as cidades antigas, que o Senhor arrasou sem compaixão, que seja aterrorizado no dia, todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando eu nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Por que eu nasci? Toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Pessoal, eu já vi muitas vezes pessoas falando isso. Por que eu nasci? Pra que eu fui nascer? A gente não, às vezes, não tem uns dias que... pra que eu fui nascer? Né? A gente se questiona. Então, a Bíblia tá trazendo exemplos vivos de pessoas que seguiam um propósito de Deus, mas que passaram por grandes tribulações, que questionaram até mesmo o motivo deles estarem na Terra. Então, assim, se você vive isso, você não está sozinho nesse processo, mas saiba que Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. E no final de tudo, após essas tribulações, o propósito dessas pessoas foi cumprido. Então não teve ninguém que passou pela tribulação sem passar pelo processo de molde, de estruturação, pelo processo do aprendizado baseado na dor, na dificuldade, no desafio. Então, pessoal, vamos realmente se fortalecer, não nisso daqui em relação, então tá tudo bem. Agora que eu entendi que já todas as pessoas passaram por isso, né? Então agora que eu vou reclamar mesmo. Não, mas entender que Deus tem algo maravilhoso pra você e que esse é um momento de processo. Esse é um momento de construção, de fortalecimento. Ele tá criando a sua nova armadura pra próxima batalha que você virá. Então foca na próxima batalha, olha pro momento presente. Deus, obrigado por isso e o que eu estou aprendendo com essa situação. E tem agora o último, né, que a gente vai olhar aqui dessas pessoas que vivenciaram tudo isso, né, que é a história de Jó. A história de Jó é uma das histórias mais famosas que tem, onde Jó realmente passou por um processo de viver coisas extremamente complexas dentro da trajetória deles. Eu tô abrindo aqui. A gente vai lá pra Jó, agora sim. A gente vai lá pra Jó, capítulo 3... versículo de 3 a 5, beleza? 3 a 5. Então, de novo, a gente vai ver Jó reclamando sobre a sua própria vida. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto de Jó. Jó era um cara que tinha uma família linda, que tinha plantações, que ele era um homem muito próspero dentro daquele local que ele vivia. E aí, o inimigo, né, foi fazer um teste com ele para ver se realmente ele era fiel a Deus. E começou a tirar tudo dele. Tirou a família do dia pra noite, tá? Acho que se não me engano foi um incêndio na fazenda dele, queimou tudo. Com isso os funcionários foram embora. Tudo acabou. Se ele tinha funcionário, perdeu. Se ele tinha terra, perdeu. Se ele tinha esposa, perdeu. Se ele tinha filho, perdeu. Perdeu tudo. Então, só pra vocês entenderem, depois eu preciso me aprofundar até pra explicar detalhadamente, mas o contexto é esse, tá? E aí nesse processo ele realmente ficou muito mal, porque ele tinha tudo e ficou. E agora, né? Como assim? Perdi tudo na minha vida? Se você tá passando por um momento de ansiedade, um momento de dificuldade muito grande na sua trajetória, leia a história de Jó, só que leia até o final. Não para no meio, porque você vai falar, meu Deus do céu, como ele aguentou viver tudo isso e tal. Leia até o final, porque no final ele recebe tudo em dobro. Então eu já dei spoiler. Não sei se eu devia ter feito isso, mas eu dei spoiler. Mas leia até o final, pra você entender o contexto da história. Entender esse sofrimento, entender essa dificuldade de compreender o porquê das coisas. A gente muitas vezes não entende o porquê das coisas. A gente também não precisa entender o porquê das coisas, porque a gente tem que simplesmente confiar em Deus que o que Ele está fazendo na nossa vida é o melhor que Ele tem pra nós. Então Ele sempre vai fazer tudo
de uma vontade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Beleza? Então aqui fala, apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido, transforme esse dia em escuridão. Deus, lá ao alto, o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra. A densa escuridão o encha de terror. Aqui no 13, nesse mesmo capítulo 3, versículo 13, fala, se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Então mais uma vez a gente vê uma outra pessoa aqui da Bíblia, né, angustiado com os processos da vida. Então beleza, agora a gente vai chegar no ponto para o que fazer realmente para vencer a ansiedade. Se você tá na ansiedade, agora vocês vão pegar o caderno de vocês vão começar a anotar. São 4 pontos, beleza? Que a gente vai trabalhar aqui para vencer a ansiedade, ok? Então vamos lá, pessoal. Então agora, nesse momento, o primeiro ponto de tudo. Se você está vivendo ansiedade agora, você pode pausar esse vídeo nesse momento e você vai fazer exatamente o que eu vou falar agora para você. Você vai orar apresentando os pedidos. Deus, Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós te trazemos aqui dentro desse local, vou fazer oração com vocês. Nós te trazemos aqui dentro desse ambiente, Senhor Jesus Cristo, preencha tudo que está ao redor desse ambiente em que me encontro. Pai, nesse momento, eu sinto muito medo, eu sinto muita angústia, Pai. Eu não sei mais o que fazer, meu Deus. Eu estou cansado, Pai, de ter dificuldades, de passar por problemas, de passar por provações, de pessoas me atacando, de relacionamentos que não dão certo. Senhor Jesus, eu estou cansado de tudo isso que está acontecendo, Pai. Senhor Deus, por favor, meu Pai, me liberte, Senhor, desses sentimentos, me traga luz para a jornada, me mostre aquilo que o Senhor quer me ensinar com essas provações que eu estou passando. Traga para minha vida, Pai, o entendimento da sua palavra, Jesus. E por favor, me liberte, Senhor, desses sentimentos que me aprisionam neste local que eu estou, Deus. Senhor Deus, Senhor Jesus, eu confio em Ti, Pai. Eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, faça com que meus olhos se abram para o entendimento daquilo que o Senhor quer me mostrar. Para o entendimento das Escrituras, Pai. Essa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Então apresente os seus pedidos. E aí as pessoas, eu já vi muitas pessoas que não são da igreja, né? Na verdade, não, igreja não, né? Mas não seguem a Jesus ou não conhecem muito bem. Todo mundo sabe que Jesus é muito maravilhoso, né? Mas não conhecem muito bem e falam, nossa, mas eu vou orar a Deus só no momento de dificuldade, no momento em que tá tudo dando errado. Eu acho até uma falta de respeito com Deus eu só levar problema pra Ele, né? Aí entra um ponto muito importante. Pessoal, Deus é o nosso melhor amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. Então, a gente precisa conversar com Ele. Ele tá aqui para nos ouvir. Ele tá aqui para nos acolher. Ele tá aqui para nos resgatar, para quebrar correntes. Quando Ele entra nas nossas vidas, tudo se transforma. E muitas vezes são nesses momentos de dor que as pessoas se conectam com Ele, que Ele se revela para as pessoas. Então, pessoal, se você está passando por dificuldade, saiba que o único que tem a capacidade de transformar toda a sua história é Jesus Cristo. Não há homens e nem mulheres capazes de fazer o que Deus faz. Não há dinheiro nem relacionamentos que te libertará daquilo que Deus tem para sua vida. Não há nada que se compare à glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se sinta envergonhado, mas busque ter um relacionamento. Não se sinta envergonhado de você chegar para Ele e falar só nos momentos que você tem dificuldade. Mas não esqueça que quando você tiver glória foi Ele que fez. Esse é um ponto muito importante. Se você está hoje passando por dificuldades, ore a Deus. Mas não esqueça que quando você sair dessa dificuldade porque foi Ele que fez tudo isso, não se esqueça de continuar louvando o nome do Senhor e continuar conversando com Ele. Porque Ele é o Deus que nos liberta das prisões, que nos provê recursos, que nos traz sentimentos bons para a nossa vida
e que tudo que nós temos é Ele. Tudo que nós temos é Ele. As pessoas falam, não, mas eu conquistei as coisas pelo meu próprio esforço, Quem te deu saúde para você estar trabalhando? Quem que te deu luz, direcionamentos para você estudar? Quem que te deu recursos para você conseguir pagar os cursos que você fez, comprar os livros que você comprou? Te deu alimento desde que você era criança? Quem que formou você? É muito egoísmo a gente pensar na meritocracia como, não, fui eu que fiz tudo isso. Não, não fez nada, a gente não faz nada. É muito melhor a gente entregar as nossas conquistas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porque, Deus, você acha que, pessoal, você realmente acha que eu estaria aqui agora se não fosse por Jesus Cristo? Como é que eu poderia falar, não, porque isso tudo que eu tô falando, porque eu estudei muito a Bíblia. Não, Jesus que revela todos esses conhecimentos pra mim. Jesus que me permite estar escrevendo, permite estar com saúde aqui pra conversar com vocês. É Deus que permite tudo isso. Seria uma hipocrisia, seria maluquice da minha parte achar que sou eu, com a força dos meus próprios braços. Tanto as coisas boas que aconteceram quanto as coisas difíceis que aconteceram, eu vejo que tudo cooperou pro bem. Tudo cooperou de uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a minha vida. Então, pessoal, busquem esse relacionamento sincero com o nosso Pai, com aquele que é o único que tem a capacidade de nos libertar e de fazer tudo o que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Para isso, pessoal, até falo para vocês, no vídeo que eu fiz sobre propósito, eu vou até deixar no card aqui, eu vou falar muito sobre a explicação do propósito. Tá seguindo uma linha essa série muito, muito interessante. A gente começou falando sobre herança espiritual. Então, pra gente primeiro quebrar aquilo que vem dos nossos descendentes, que muitas vezes a gente nem enxerga que está vindo desses nossos descendentes, mas que realmente fazem parte da nossa trajetória. Então, quando a gente compreende, quando a gente entende aquilo que nós estamos replicando dos nossos pais e dos nossos antepassados, a gente tem a possibilidade de quebrar a sequência a partir da nossa geração, a partir da nossa vida, para que isso não passe para os nossos filhos. Exemplos: traição, divórcios, suicídios, perda de pessoas não, mas várias problemas financeiros muito graves, pobreza, enfim, todas aquelas coisas negativas que vêm de família em família, a gente às vezes nem sabe. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa que ela viu o vídeo e ela falou assim, nossa, depois que eu vi o vídeo eu fui perguntar pra minha família o que tinha acontecido. E ela descobriu várias coisas, descobriu que a família dela era totalmente movida por traições, que, enfim, vários problemas que aconteceram. Quando eu fui fazer esse processo, eu descobri que tem antepassados meus que passaram que se suicidaram. Então, assim, pessoal, a gente acha que não, mas existe um contexto. Jesus fala, né? A Bíblia fala que até nós temos a maldição hereditária até a nossa 4ª geração. Só que pensa, nas nossas gerações passadas, ninguém teve esse conhecimento que a gente está tendo aqui nesse momento. Então, passou de uma geração para outra. A outra permaneceu naquilo, então vai para outra. E aí vai passando de uma em uma. Então, em algum momento, a gente quebra isso. E você é o ser humano que vai quebrar aquilo que antes era ruim, para que você realmente faça tudo diferente na vida dos seus filhos e na vida dos seus descendentes que ainda estão por vir. Segundo vídeo a gente falou sobre propósito. Então, como que a gente entende qual que é o nosso propósito? Como descobrir o nosso propósito através das escrituras? E a gente falou de Romanos 8:28. Então a gente aprendeu muito sobre como que é o contexto que Deus está dando sinais pra gente desde a nossa gestação e da nossa primeira infância, sobre aquilo que nós viemos fazer na Terra. Então veja esse vídeo que eu vou deixar aqui no card. E agora nós estamos falando de ansiedade, porque a ansiedade, ela está muito relacionado à dificuldade da gente conseguir viver o momento presente, da gente confiar no Senhor, que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Então que a gente possa realmente nesse momento buscar cada vez mais realmente viver em paz com nós mesmos e viver em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se Ele não deixa faltar nada para os pássaros, como que Ele deixará faltar para você? Então, é isso, pessoal, e no próximo vídeo eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês, que a gente vai falar sobre tempo de Deus. Então, semana que vem, tempo de Deus, pra gente continuar nessa presença muito forte na nossa vida, para que a gente realmente possa permanecer focado nele, centrado nele, entendendo que tudo acontece com o Kairos de Deus. Kairos é o tempo de Deus, beleza?
Pessoal, a gente vai continuar agora, mas antes, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, se você tá gostando desse vídeo, desse conteúdo, se isso tá edificando a sua vida, trazendo luz pra sua trajetória, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal, porque vamos espalhar esse conhecimento. O YouTube, ele entende e fala assim, cara, isso daqui tá sendo bom, tá? Muitas pessoas estão gostando, então vamos espalhar isso pra mais pessoas. Então peço para que vocês contribuam nesse espalhar de mensagem, espalhar dessa palavra de Deus, ok? Então compartilhem também com seus amigos, coloquem nos comentários aquilo que Deus está falando no seu coração, porque o seu testemunho transforma a vida de outras pessoas, ok? Então beleza, segundo ponto, primeiro ponto, então orar e apresentar pedidos, e a gente vem agora nesse momento para Filipenses, para a gente explicar esse processo que é orar e apresentar pedidos, que a gente até fez uma oração aqui. Então fala assim, ó, Filipenses 6 e 7, então vamos lá. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Então, pessoal, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, se você está preocupado com alguma coisa que ainda vai acontecer, com algum projeto, com algum relacionamento, independente do que seja, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam. Não é só orar a Deus, tá falando? E agradeçam por tudo aquilo que ele já fez. Então, orem e agradeçam. Orem e agradeçam. Vocês estão entendendo essa lógica? E aqui no final fala que excede todo entendimento e guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, qualquer angústia que você tenha, direcione o seu olhar para Jesus Cristo. E a oração, ela não precisa só acontecer no seu quarto, que é importante você ter um momento com Deus dentro do seu quarto com porta trancada, sem que ninguém esteja vendo. Nós não precisamos ser crentes que ficamos orando numa mesa de almoço, chamando a atenção de todos. Olha, eu oro. Não, isso não, tá? Mas dentro dos seus próprios pensamentos, você pode estar em oração o dia inteiro. Se você entende aquilo que te machuca, lembra que eu falei no começo de você perceber os seus pensamentos? Então se você percebe seus pensamentos, pô, tô pensando muito no futuro, Jesus Cristo, por favor, tire esse pensamento da minha vida e faça eu focar no presente. O que eu preciso fazer nesse momento? Você tá pensando alguma besteira, Jesus Cristo, tira esse pensamento da minha mente e faça com que realmente eu me liberte desses tipos de pensamentos e por aí vai. Vocês estão entendendo essa lógica? Então é o dia inteiro a gente conversando com Jesus Cristo, porque ele é nosso amigo e ele está de mãos estendidas, ele não precisa correr para te buscar, não, ele está do seu lado, que é só ele estender a mão que ele te resgata. Então a gente precisa pedir para ele. Pedro chamou, Jesus, me ajuda, eu estou afundando. Então todos os dias nós podemos, Jesus, me ajuda, eu estou pensando coisas ruins. Jesus, me ajuda, eu estou passando por uma tribulação. Jesus, me ajuda, e por aí vai, tá? Vamos falar do segundo ponto aqui. Então, o primeiro ponto, então como a gente fazer para vencer essa ansiedade, então orar e apresentar pedidos. Segundo ponto, anota aí, paciência. E a gente agora vai entrar em Salmo 37, ok? Então vamos falar de paciência. Deixa eu ver onde é que tá. Salmo 37, aqui. Então a gente vai falar do Salmo 37. Então, paciência, então, Salmo 37, versículos 7 a 9, ok? Então, abra sua Bíblia aí no versículo 7 a 9. E aqui fala assim, ó, aquiete-se na presença do Senhor e espere nele com paciência. Espere nele com paciência. E aqui, nessa versão fala, não se preocupe com o perverso que prospera. Em outra versão diz, não se aborreça com o sucesso dos outros. Quantas vezes a gente tá nas redes sociais, a gente fala, nossa, mas esse cara já conquistou tudo isso, mas aquela pessoa é muito melhor do que eu, mas o outro não sei o que, o outro não sei o que lá. Então, pessoal, não se comparem, aqui é não se comparem, não fiquem olhando para a vida dos outros, aguardem na presença do Senhor, espere nele com paciência, porque o que ele tem para sua vida, o caminho que ele vai fazer na sua vida é totalmente diferente do caminho que ele vai fazer na vida das outras pessoas. Então não se comparem, porque a gente tá hoje olhando as redes sociais das outras pessoas e vendo esse movimento todo com base naquilo que essas pessoas mostram, que todo mundo mostra suas glórias, mas ninguém está mostrando os vales que passaram, e todos passaram pelas dificuldades, e você não sabe nem se aquela pessoa que você está se comparando, ela tá
tá bem mesmo. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? E não é nem pra se comparar com isso, mas eu tô dizendo assim, pessoal, não se baseiem nos outros. Essa é a realidade. Foquem, centrem a sua vida em Jesus Cristo e na sua própria vida. Deus, eu confio no processo que o Senhor tem pra mim. Continuando. Não se aborreça com os seus planos e nem se aborreça com seus planos maldosos. Então, não se preocupe com o perverso que prospere e nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixa a ira de lado, deixa a ira de lado. Então, toda vez que vocês estiverem nesse processo de angústia, de querer xingar os outros, de querer falar besteira pros outros, deixe isso de lado, deixe a ira de lado. Não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Então, voltando para aquele ponto, como que a gente realmente consegue gerenciar esses sentimentos entre os nossos corações? Então, primeiro a gente percebe quando a gente está muito irado, percebe quando a gente está impaciente, que a gente não está com calma, e a gente faz o quê? Durante o dia mesmo, em todos os momentos, pensamento em Jesus. Jesus Cristo, por favor, tire de mim essa ira. Jesus Cristo, por favor, tire de mim essa ira. E é claro, se você está num ambiente que você vai, às vezes está com pessoas que você já tá, sabe, pra explodir, sai do ambiente, pessoal, não explodam, sai do ambiente, busca respirar profundamente, acalmar o coração de vocês, mas sempre focado. Jesus, por favor, liberte de mim esses pensamentos maldosos, esses pensamentos que tá fazendo eu perder a calma, esses pensamentos de preocupação. E aqui no final fala, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Então, aqueles que confiam no Senhor possuirão as terras. Então, se você está angustiado, se você não confia no Senhor, saiba que serão destruídos. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala muito claramente. Então, por que nós não podemos realmente voltar a nossa visão para cá e falar assim, Senhor Jesus, eu confio em Ti. Eu me agrado em Ti. Eu creio com o meu coração em Ti. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você quiser fazer isso nesse momento, faça, pessoal. Jesus Cristo, Senhor Salvador, eu entrego a minha vida a Ti. Fale com a sua própria boca e creia do seu próprio coração e vocês serão salvos. Então isso está na Bíblia. Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Então, pessoal, quando Jesus entrar na sua vida, quando você abrir espaço para Ele, porque... E também tem um ponto que não é você que tá... Você acha que tem um... Por que você tá aqui? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Você podia estar fazendo várias outras... Por que você está aqui? Foi Jesus que te trouxe para esse lugar. Não coloque a sua vida simplesmente... Ah, fui eu que aceitei Jesus. Não, Jesus se revelou para você. Você não tá indo para uma igreja... porque você está indo com sua própria força. Não, Jesus está te direcionando para lá. Jesus está te direcionando para esse vídeo. Jesus faz tudo na sua vida. Mas nós, como seres humanos, precisamos professar com a nossa própria boca e crer com todo o nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que nós cremos em Jesus Cristo. Então, faça isso agora no seu quarto. Se a presença do Espírito Santo está aí, você nesse momento está chorando. Nesse momento você está derramado no chão. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, gente. Não tenho nem... Ele muda tudo na nossa trajetória. Como ele fez na vida de Davi, como ele fez na vida de Salomão, como ele fez na vida de Abraão, como ele fez na vida de Jacó, como ele fez na minha vida, como ele vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Então, beleza. Vamos pro próximo aqui. Então a gente falou de oração, paciência. Agora a gente vai falar em confiar / fé. Confiar e fé. Então a gente vai lá para Hebreus. A gente vai para Hebreus 11. Hebreus 11, beleza? Então, abra lá em Hebreus 11, tá lá pro final da Bíblia, tá? Em Hebreus 11 fala o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé. Pessoal, o Thiago Brunet, ele falou uma vez uma história que eu achei maravilhosa, essa analogia que ele fez. Me fala uma coisa, vocês realmente... Pensa que você é um pai, tá? Você levaria o seu filho numa loja de brinquedos se você não fosse comprar nada pra ele? É claro que não. Você ia deixar a criança passando vontade? Não ia fazer isso, né? Deus, ele nunca te dará um sonho que você não será capaz de cumprir.
Pessoal, você tem sonhos únicos. Você tem pensamentos únicos. Você tem desejos únicos. Você transforma a vida das pessoas de forma única. Você realmente acha que Jesus e Deus não vão te entregar? Claro que você precisa obedecer, relacionar com Ele, entender, confiar, ser paciente. Mas vocês realmente acham que Ele não quer te entregar tudo isso que Ele já revelou por meio dos seus desejos e pensamentos e sensações daquilo que você deseja conquistar, dos seus sonhos? Então aqui fala de forma muito clara. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então confiem no Senhor, confiem em tudo que Ele deu para você e que Ele te dará ainda. Ele fará tudo isso que passa na sua mente. Porém, nós precisamos ter fé. Pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. E aqui a gente fala, né, que pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim originou-se daquilo que não se vê. Galera, se Deus falou, Ele cumprirá. Você quer acelerar esse processo? Você quer vivenciar essa paz que excede todo entendimento? Se aprofunde nas Escrituras. Veja, sinta no seu coração que aquilo que Ele disse você já conquistou. Eu declaro na sua vida que todos os seus sonhos se cumprirão. Eu declaro na sua vida que a palavra de Deus penetrará no seu coração. E se você hoje se sente ansioso ou ansiosa, isso será quebrado. Porque Ele vai fazer. Apenas confie. Foque no presente. Dê o seu melhor. Seja excelente nas coisas que você faz. Adore a Deus em todos os momentos. Faça o natural para o sobrenatural acontecer. Muitas pessoas querem alcançar os seus objetivos profissionais, de corpo, de relacionamento, mas não estão fazendo o natural. O que é fazer o natural? Não adianta você orar para que você perca peso se você não está se exercitando ou comendo bem. Não adianta você orar para ter prosperidade financeira ou profissional se você não está estudando, se você não está se aprofundando em conhecimentos. A gente tem que fazer a nossa parte natural também, pessoal. Então muito da ansiedade que a gente está olhando para o momento presente é o que naturalmente eu preciso fazer para que eu ocupe o meu dia de forma produtiva, de forma excelente, mas não a produtividade tóxica que você, meu Deus, eu preciso fazer. Não, é para você ter paz, mas realmente fazer o necessário, fazer o natural, vocês estão entendendo? A gente não tá falando de teologia da prosperidade aqui, mas Deus, Ele fala, aqui a palavra fala que é próspera, que você vai alcançar suas terras. Só que a gente precisa fazer o natural. Vocês estão entendendo isso? Então, no momento presente, é um questionamento que eu deixo, no momento presente, qual que é o natural que nós precisamos fazer para alcançar aquilo e para Deus agir no sobrenatural? Vocês estão entendendo? Pessoas que se conectam com você, que você nem imagina que podem se conectar, é o sobrenatural acontecendo. Tem muitas coisas que é o sobrenatural acontecendo, tá? E a gente precisa estar atento a isso também. Agradecer a Deus pelos sobrenaturais, porque Deus... E é muito nítido quando Deus faz alguma coisa sobrenatural. Cara, como é que pode ter, sei lá, 1 milhão de pessoas participando de um processo seletivo e eu ser escolhido naquele processo? É a mão de Deus na sua vida, né? Ele tá te colocando num propósito, tá te colocando numa direção, certo? Vamos lá. Então, aqui, último ponto. Então, vamos lá. Recapitulando. Orar, paciência e confiar. Ter fé, tá? Então, orar, apresentar pedidos, primeiro item. Segundo item, paciência. E terceiro item, confiar, ter fé, ok? E o quarto item, pra gente vencer essa ansiedade, pra você conquistar a terra prometida, é sabedoria sobre o tempo. Sabedoria sobre o tempo, sobre o Kairos de Deus. Então a gente agora vai para Eclesiastes 3, 1 ao 8. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Beleza? Então vamos lá. Agora, pessoal, peguem essas palavras com toda a força de vocês. Com toda a força de vocês. Vamos lá de novo. Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 8.
Esse capítulo aqui, esse versículo aqui, quando eu li, ele me trouxe uma paz no coração. E eu consegui me libertar muito de muitos sentimentos que me aprisionavam. Por quê? Há tempo para tudo. Vamos lá. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O momento que você está vivendo, a ansiedade que você tem tempo definido. Isso vai se acabar. E pode estar se acabando hoje. Com esse vídeo que você está vendo. Com a palavra de Deus entrando dentro do seu coração. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de se preocupar, há tempo de viver o que Deus tem para sua vida com paz. Mas não se preocupem com coisa alguma, porque Jesus Cristo, Ele cura tudo. Direcione os seus olhos para o Senhor. E existirá uma paz que excede todo o entendimento. Por as tribulações maiores que você passar, as pessoas vão olhar para você, mas cara, como você está tão em paz? Aí qual que é a resposta? Jesus Cristo. Mas a gente vai estar ali, sabe? Vai ter alguma coisa dentro do nosso coração, mas vai ter uma paz que é sobrenatural. Antes você viveria chorando, você xingaria todo mundo, mas você está passando por uma situação difícil que antes você seria um ser humano. E com a presença de Jesus na sua vida, você passa por aquilo de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Então que nós possamos orar, apresentar os nossos pedidos, que a gente possa realmente ser paciente, que a gente possa fortalecer a nossa fé e ter sabedoria no tempo de Senhor, que há tempo para cada uma das coisas. Glória a Deus por todo esse conhecimento que eu aprendi aqui também. Pessoal, vocês acham que a gente não aprende? Eu tô falando aqui pra vocês, mas pessoal, isso aqui é, olha, eu amo aqui a palavra. Eu amo isso daqui. Porque todo dia eu me abasteço do combustível que me faz ter paz. Que me fazem me relacionar melhor com Jesus Cristo, entender aquilo que Ele tem pra fazer nas nossas vidas. E pessoal, agora a gente vai falar dos desafios pra gente fechar, tá? Então quais são os desafios? Aqui tem um ponto que a ansiedade precede grandes glórias. Então se Deus tá trazendo ansiedade pra sua vida, porque Ele tá te preparando para as batalhas que virão. Tá te preparando para coisas grandiosas. Tá precedendo uma grande glória que você terá na sua vida. E desafio, viver as tribulações em paz. Qual que é o nosso desafio como ser humano? Viver as tribulações em paz, pessoal. Passar por elas de uma maneira que a gente fale, caramba, passei por essa tribulação, mas foi tão bom porque eu agradeci tanto a Deus por essa tribulação. E entra muito nesse ponto de agradecer as dificuldades. Então como que a gente passa pelas tribulações em paz? Agradecer as dificuldades e descansar no plano de Deus. Então duas formas, que é o desafio para a sua vida, que é quando você estiver passando por tribulações, 2 pontos, então agradeça as dificuldades e descanse no plano de Deus para a sua vida. E dessa forma, nós fechamos esse vídeo. Porém, antes de eu encerrar, eu quero fazer uma oração aqui com vocês, tá bom? Senhor Jesus, nesse momento nós convocamos a Tua presença sobre a casa e sobre a vida de cada ser humano presente dentro deste vídeo. Senhor Jesus, que o Senhor possa quebrar todas as correntes da ansiedade, que o Senhor possa realmente trazer a paz que excede todo o entendimento, que o Senhor possa realmente revelar aos olhos daqueles que ainda não enxergam, daqueles que ainda estão com um tronco na frente das suas vistas, as escrituras que farão realmente com que haja um reparo no coração desses seres humanos. Senhor Jesus Cristo, eu declaro que na vida das pessoas que estão presentes assistindo esse vídeo,
não existirá mais ansiedade. Que a sua palavra penetrará no coração desses seres humanos para que realmente se quebrem todos os ciclos de pensamentos que fazem com que a gente se preocupe com coisas que estão fora dos nossos momentos de preocupação. Senhor Jesus Cristo, que nós possamos realmente todos os dias, que os seres humanos presentes aqui possam todos os dias lembrar da passagem que diz que se o Senhor não deixa faltar alimento para os pássaros, imagine deixar faltar algo para nós. Senhor Jesus, que nós possamos realmente todos os dias confiar em Tua palavra, confiar no Teu tempo, ter a sabedoria no Senhor, e que nós possamos também, Senhor Jesus Cristo, derrame sobre a vida das pessoas o poder da oração, que essas pessoas tenham o fortalecimento da ação de orar, e a oração não simplesmente num quarto fechado, mas todos os dias em pensamento, em todos os momentos do seu dia, para que Jesus realmente esteja presente em cada uma das decisões e em cada momento dessa trajetória. Essa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Pessoal, compartilhem esse vídeo, deixem seu like, se inscrevam aqui e que Jesus Cristo abençoe a sua vida, que Jesus Cristo se revele para ti. Se você ainda não teve o contato com Jesus, diga: Jesus Cristo, eu aceito, eu entrego a minha vida a ti. Eu creio na tua vinda, eu creio na tua morte, eu creio na tua ressurreição. E que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. Glória a Deus, um beijo aí para todos que assistiram e até o próximo vídeo.